E já que você está procurando uma dica sobre fazer upgrade no seu PC, a dica que eu tenho para dar para você é trocar a sua placa de vídeo. Afinal, se você está pensando em montar um PC para jogos ou às vezes mesmo para trabalho, a placa de vídeo é um dos componentes que mais vai influenciar na performance. Então a gente vai... Placa não. Não dá para fazer placa de vídeo porque... Não, tá caro. Muito caro. Tá um pouco cara, né? Mais caro que um Celta. Novo. Tá bem cara, né? Não vai dar, então como é que... Mas as pessoas ainda querem fazer upgrade no PC, mas não dá pra trocar a placa de vídeo. Não mesmo. O que as pessoas vão fazer agora? Será que ainda dá pra fazer upgrade no PC? E a resposta é sim, ainda dá para fazer upgrade no seu PC, apesar de não dar para trocar sua placa de vídeo nesse exato momento. Ainda tem algumas dicas para você que está pensando em fazer upgrade, ou está precisando fazer upgrade, ou ia comprar uma placa de vídeo. Dá para investir melhor esse dinheiro em outros componentes do seu PC. Se você também é um daqueles felizardos que vai precisar adiar a troca da sua placa de vídeo própria ou a compra da sua placa de vídeo e não está a fim de fazer um financiamento para poder comprar uma placa de vídeo, eu tenho algumas dicas de upgrade onde você pode investir esse dinheiro para melhorar a performance do seu PC ou para preparar o terreno para fazer o upgrade futuro. É claro que se você está procurando esse vídeo, você já deve ter imaginado que esse dinheiro não vai ser investido em outras coisas. Se for investido em outras coisas, você não vai investir no PC. Então, se você já decidiu que quer gastar esse dinheiro, já reservou essa grana e não vai gastar com outra coisa, não vai investir em nada, você ainda pode fazer um upgrade no seu PC. Eu separei aqui algumas peças, alguns componentes que ainda se encontram em preços praticáveis, por assim dizer. Eu tenho uma notícia um pouco ruim para quem está procurando promoções ou dicas de peças super baratas que ainda continuam com preço acessível, bem baratinho, e a má notícia é que não tem nenhuma. Se você está procurando peças baratas, é melhor você procurar outro vídeo. Nenhuma peça ou nenhum componente está exatamente barato. Eu já trouxe vários vídeos falando para vocês o motivo pelo qual, e um especificamente mostrando todos os motivos que levam, ou pelo menos quase todos os motivos, que levam a esse aumento de preço no hardware. Então, a gente tem uma influência que não é só diretamente no componente, mas em toda a cadeia de produção e distribuição e, claro, de fabricação do produto. Então, vários componentes ainda estão em falta, enquanto outros estão disponíveis, mas ainda com preços mais elevados. E essa situação deve se prolongar por algum tempo ainda, e pode inclusive piorar. Mas se você precisa fazer um upgrade no seu PC e tinha juntado para fazer o upgrade todo, não quer dizer que só porque um componente ficou ridiculamente caro que você precisa deixar de fazer upgrade em outros. Alguns ainda se encontram bem acessíveis ou pelo menos encontram um pouco de concorrência e disponibilidade no mercado. Um dos componentes mais importantes depois da placa de vídeo é o quê? A memória. A memória. Tem muita gente que esqueceu de fazer esse upgrade lá atrás e a memória RAM continua sendo um dos componentes que são aí desprezados na hora do upgrade. Muita gente montou o PC com apenas um pente de 8 GB e deixou o restante do upgrade para depois. Se você deixou para depois, você comeu bola em vários sentidos e recentemente pelo menos mais umas 2 vezes com o aumento de memória, mas ainda está acessível, apesar do aumento ter ocorrido 2 vezes, para ser mais específico, a gente ainda tem alguns modelos que estão sendo praticados próximo dos valores anteriores a esses aumentos, então dá uma pesquisada que você ainda consegue encontrar memória RAM. E você sim vai ter um ganho de performance. Se você está utilizando só um pente de memória de 8 GB, colocando o outro você vai trabalhar em Dual Channel, o que vai trazer um ganho em várias situações, principalmente se você está utilizando gráfico integrado, seja Intel ou seja AMD. E aí você fala, não, pera,
Não é possível o cara ter montado um setup com gráfico integrado e ter esquecido de colocar o Dual Channel. Bom, é possível, é bem comum, mais comum do que as pessoas imaginam, e numa situação onde talvez você nem estava planejando utilizar o gráfico integrado, esse upgrade vai ser ainda mais importante. Se você montou aí um processador Intel pensando em comprar uma placa de vídeo e esqueceu que precisava fazer um Dual Channel no gráfico integrado porque simplesmente não ia usar o gráfico integrado, fica aí a dica. Você pode sobreviver com esse gráfico integrado por algum tempo, mas você precisa fazer uma configuração Dual Channel com 2 pentes de memória, independente da capacidade que você está usando. Eu coloquei 16 GB. Ainda seria mais interessante você fazer uma combinação Dual Channel, porque a capacidade do pente de memória não é o que determina, e sim a configuração com 2 canais. Então faça essa combinação e se certifique de colocar nos canais corretos para você ativar o Dual Channel na sua plataforma. Tanto para velocidade quanto para quantidade de memória é interessante. Claro que se você já tem uma memória mediana, na casa dos 2666 na Intel, ou 3000 MHz, ou 3200 MHz na AMD, não tem motivo para você simplesmente subir para o clock. Você pode fazer um overclock na sua própria memória, ou simplesmente manter a memória que você já tem. A gente tem um vídeo aqui explicando sobre as diferenças de clocks de memória e a performance que você pode ter e se vale a pena ou não fazer upgrade em situações específicas. Mas eu diria que o upgrade mais recomendado é justamente na combinação ou na capacidade. Se você tem só 8 GB, a maioria dos jogos já está começando a chegar perto desse limite, e se você tem single channel para utilizar com gráfico integrado é extremamente importante. Na verdade, é indispensável você utilizar dual channel com gráfico integrado. Então a memória RAM ainda pode ser um upgrade para fazer, mas dependendo do momento que você assiste esse vídeo, talvez seja tarde demais. Mas não é tarde demais para você pegar uma outra opção, que é o armazenamento. Esse é outro upgrade que é negligenciado por muitas pessoas. E não estou falando de você colocar mais HD, não, Robson, mas eu posso simplesmente apagar os jogos que eu não estou jogando, eu posso apagar os arquivos duvidosos que eu estou guardando ali e liberar espaço. Você pode, mas ainda vai continuar sendo um HD. E muita gente tem uma super máquina ou tem uma máquina muito capaz e negligenciou o SSD. O SSD hoje é um dos upgrades mais importantes para se fazer, porque você ganha literalmente tempo, e tempo é dinheiro, então você ganha dinheiro e nem precisa estar minerando, você ganha dinheiro somente no boot do seu PC e para o carregamento de alguns jogos e programas. Claro, isso não vai te dar mais FPS, claro, em alguns jogos faz pouca diferença, são apenas alguns segundos, mas juntando todo o tempo que você ganha, é um upgrade que faz muita, mas muita diferença. Inclusive o seu próprio sistema fica muito mais responsivo. Já fiz alguns testes, já trouxe um vídeo para vocês, inclusive mostrando uma situação extrema, saindo de um HD muito ruim para um SSD, e nem precisa ser o SSD mais caro do mundo. Para você que só vai armazenar jogos, fazer tarefas do dia a dia, um SSD já vai fazer muita diferença. É claro que eu recomendo para vocês um modelo que tenha pelo menos, né, uma controladora decente, que tenha uma capacidade suficiente para você colocar seu sistema operacional em alguns jogos que acabam tirando vantagem desse espaço. Então, algo na casa dos 240 GB, um SSD que pode ser SATA mesmo, já seria bem interessante se você está saindo de HD. Se você já tem um SSD no seu PC, mas você trabalha, talvez faça a diferença colocar um NVMe no seu PC. Então hoje a gente já tem NVMe PCI Express 4.0 nas duas plataformas, na Intel e na AMD. E se você trabalha com arquivos bem grandes, com escrita, leitura ou com edição de vídeos em altíssima resolução, isso pode fazer a diferença para você com números de escrita e leitura que são bem mais elevados no PCI Express 4.0, e você pode tirar vantagem da plataforma que você já tem aí na sua casa e principalmente o mais importante, ganhar dinheiro com o investimento que você fez. Se você não vai ter um ganho com a leitura e escrita bem mais elevados do PCI Express 4.0 ou do NVMe, você pode simplesmente aumentar a capacidade de armazenamento comprando SSDs um pouco maiores, com 500 GB ou com 1 TB. Vai ser um dinheiro bem investido e que você vai me agradecer daqui a algum tempo, quando os jogos virarem todos um Call of Duty Warzone e ocuparem muito espaço, e principalmente quando os tempos de carregamento dos consoles começarem a virar um padrão nos jogos. E eu digo dos consoles de nova geração, não dos anteriores, já que os consoles de nova geração finalmente utilizam SSDs. E como eu disse para vocês, em alguns games faz diferença, em outros não, porque são jogos que basicamente são escritos para trabalhar no console e nos consoles da geração anterior, onde era tudo HD. Então não fazia realmente muita diferença. Um outro upgrade que você pode fazer também é a sua fonte de alimentação, e essa daqui é muito importante. Primeiro, é triste eu ter que
tá trazendo um vídeo para vocês onde eu falo para você fazer upgrade na sua fonte de alimentação, já que você deveria considerar isso como um dos fatores mais importantes na hora da configuração, já que, além de tudo, é um componente de altíssimo risco e de segurança e que pode danificar todo o seu hardware, toda a sua casa, todo o seu quarteirão. Então, a fonte é um componente que deve ser considerado já na hora da compra, mas muita gente acaba negligenciando e comprando ou uma fonte carinhosamente chamada de bomba ou uma fonte que fica muito próximo do limite. Se você já tem uma boa fonte que consegue comportar bem o seu sistema, não tem motivo para você fazer upgrade, trocar de fonte. A fonte é um componente que, quando bem escolhido, dura muitos e muitos anos. Então, não é uma coisa para você ficar trocando à toa simplesmente porque acha que aquela fonte não é suficiente. Existem sites que você pode calcular quanto que o seu sistema consome e é muito importante que exista uma folga. Você não pode comprar uma fonte para simplesmente trabalhar no limite. Ah, meu sistema consome 500 watts e ali está dizendo que 500 watts está dentro do limite. A fonte trabalha com eficiência e a eficiência da fonte não é no 100%. Na verdade, passando dos limites de eficiência para o qual ela foi certificada, ela começa a desperdiçar e trabalhar com uma temperatura mais alta, desperdiçar energia e ficar bem fora da sua faixa ideal de funcionamento. Então, se você tiver uma fonte bomba ou se você tiver uma fonte que está muito próxima do seu limite, talvez seja uma boa hora para fazer upgrade. Ou talvez não. Você pensa, peraí, mas Robson, fonte não tá barato. Sim, não tá barato, mas eu coloquei nessa lista como um fator de segurança. Por dois fatores. Primeiro é o mal era humano, e o segundo é que as fontes também estão sendo utilizadas para mineração, então as fontes com watagem mais alta acabam desaparecendo do mercado. Mas ainda tem outros componentes que dá para você fazer upgrade. Eu deixei aqui por último um dos componentes que eu acho mais interessante fazer upgrade, que é o CPU. E aí você pensa, espera, mas CPU não está exatamente barato, Robson. O CPU não baixou de preço. Não, nada disso baixou de preço, mas o CPU se manteve pelo menos próximo dos patamares que a gente está acostumado. Não teve um aumento de preço tão absurdo quanto as placas de vídeo. Ainda está mais caro do que custava antes, mas a gente tem concorrência no mercado. A AMD tem um pouco de dificuldade de manter o supply, ou seja, de continuar atendendo a demanda de processadores com seus processadores de 7 nanômetros, todos sendo consumidos por data centers e com a capacidade de produção da TSMC no limite. Mas a Intel conseguiu trazer bons processadores em bons preços na 10ª geração. Aproveitando isso, a Intel conseguiu manter o suprimento de processadores, o que ajudou ela a diminuir um pouco os preços. Além de ter uma competitividade maior, ela consegue trazer um custo-benefício interessante. Nós temos processadores como o i3 10100 e o 10100F que estão em bons preços, em preços melhores do que os equivalentes da AMD, e ainda o 10400F que se tornou um processador muito competitivo, mesmo com o lançamento da 11ª geração. Então ele consegue trazer uma performance ali na casa do 3600 e do 5600X com um custo-benefício bem mais interessante e com um preço menor do que os processadores Ryzen 5000 e os i5 de 11ª geração. Na 11ª geração, ignorando o i7 e o i9, a gente tem os i5 que chegaram bem interessantes. Mais especificamente o i5 11400 e o 11400F, que trouxeram um real ganho em relação à 10ª geração e ainda conseguem manter preços mais competitivos do que os Ryzen 5000. Claro que para isso você precisa fazer combinações de plataformas e especificamente no caso dos Ryzen e dos processadores de 11ª geração da Intel, certifique-se de que você está comprando uma plataforma que já vem atualizada, ou seja, se a sua placa-mãe é compatível com o processador que você está comprando, porque as lojas não estão fazendo atualização de BIOS. Então se você compra uma placa-mãe da série 400 para os Ryzen 5000, elas não vão ser nativamente compatíveis, vai precisar de uma atualização de BIOS, você vai ter que solicitar um kit de upgrade para AMD para fazer esse procedimento. O mesmo acontece para a Intel. Se você comprar uma placa-mãe da série 400 para um processador da 11ª geração, eles não são nativamente compatíveis, você vai precisar fazer um upgrade de BIOS. Esses são basicamente os componentes que ainda são interessantes você fazer um upgrade, que pode ter um impacto na sua performance ou na segurança do seu PC e que podem te beneficiar. Talvez não tanto quanto uma placa de vídeo, mas infelizmente placa de vídeo no momento é uma coisa que não está acessível. Você pode melhorar para conseguir segurar até vir o upgrade da sua placa de vídeo, melhorando o seu gráfico integrado, comprando um processador novo com gráfico integrado, ou mesmo melhorando o armazenamento, a velocidade, para você ter uma experiência um pouco melhor e já se preparar para quando vier. Você também pode simplesmente optar por não comprar nada, é verdade. Você pode esperar a situação toda melhorar,
mas principalmente para esses upgrades que melhoram a sua situação no uso no dia a dia do computador, eu considero que ainda são upgrades importantes, ainda que o preço não seja aquele que você gostaria, infelizmente é a situação que a gente tem agora. As opções são não fazer upgrade ou fazer upgrades em outros componentes que podem fazer a diferença no seu PC. Ou simplesmente pagar o que estão pedindo numa RTX 3080 e se desfazer do seu querido e amado Celta. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês fariam? Vocês fariam upgrade de alguma coisa agora ou vocês vão segurar? Não vou fazer upgrade de nada. Algum desses componentes ainda faltava upgrade no seu PC? Você vai ficar no gráfico integrado e esqueceu de colocar o Dual Channel no seu gráfico integrado? Vai fazer upgrade de CPU e segurar a sua placa de vídeo mais antiguinha, tirar um pouco do gargalo do seu sistema, tirar a fonte bomba? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Toma cuidado com o meu Celta. Pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou conseguir comprar um Corolla com ele.